E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde, né? Eu imagino que vocês estão usando o horário da aula para assistir aí mais uma aula nossa de biosistemática. Então, semana passada a gente falou de regras de nomenclatura zoológica. A aula ainda está aí no YouTube, para quem não viu, recomendo que veja, né? Mas no final da aula eu falei sobre descrição de espécie e como é que a gente dá nome para uma espécie, né? Eu quero descrever uma espécie nova, como é que eu descubro e como é que eu faço para dar um nome para uma espécie nova. E aí eu mostrei dentro de um artigo, deixei um artigo de exemplo lá, né, da descrição da fase Maíla Lisbela, e aí eu mostrei lá o holótipo, os parátipos, que são os indivíduos que a gente usa para descrever a espécie, né? E bom, a gente tem então indivíduos que a gente usa para descrever a espécie e que representam essa espécie, que são a nossa série tipo. Mas onde estão esses bichos, né? E aí a aula de hoje é a resposta para isso aí, né? Então, a Phasmaila lisbela, que é um bicho que eu descrevi, por exemplo, se vocês olharem lá no artigo lá, ele tem um número de registro, né? E esse número é da coleção zoológica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E aí a aula de hoje é sobre essas coleções, né? É sobre as coleções biológicas. No caso, que eu já falei desde o primeiro dia, da parte da disciplina que eu vou dar sobre zoologia, né? A parte de coleções zoológicas. Então vamos lá. As coleções, né, biológicas, porque tem os herbários também, tem as micotecas, que são as coleções de fungos. Todas essas coleções elas são constituídas por organismos vivos ou mortos, preservados para estudos taxonômicos ou para coleta de material genético, para estudos de evolução. Essa documentação, né, desse material tem como principal função de armazenar, preservar e ordenar a diversidade biológica. Desculpa. Desde organismos fósseis até atuais. Então a gente quer. Para que serve uma coleção? É como se fosse uma biblioteca. Então na biblioteca eu tenho livros, na coleção eu tenho organismos. Fósseis pode ser até pedaço, inclusive, né? Para documentar toda a diversidade que povoou o planeta Terra até os dias de hoje ou no passado. Né? E qual que é a importância, a principal importância das coleções? Eu posso ficar um tempão falando, mas eu gostei de elencar três aqui, né? Uma que eu acho fundamental é a formação de novos pesquisadores. Então a gente tem um material depositado numa coleção zoológica que ele serve para treinamento e formação de novos pesquisadores. Então eu, por exemplo, quando eu comecei na minha graduação, eu frequentava um museu de zoologia onde tinha uma coleção zoológica e eu tive um treinamento lá para identificar espécies, para identificar características dos animais que eu estava trabalhando, né? E essas coleções elas são essenciais para pesquisa, principalmente de sistemática, biogeografia e estudos evolutivos também, né? Como eu disse nas aulas anteriores, que dentro de sistemática, né, nós temos análises comparativas. Então eu preciso de outro material, né, além do que eu trabalho, para comparar e falar se é uma espécie nova ou não, se aquela espécie que está nessa área geográfica é a mesma de uma outra e como foi mudando, né? Se uma característica é apomórfica ou não. Eu preciso comparar em uma série de transformações que eu já mencionei em duas aulas anteriores, né? Então são essenciais para esses tipos de estudos. Além disso, mostra um registro histórico da biota, né? E do próprio ser humano. Então uma coleção quanto mais antiga, mais eu sei de onde os pesquisadores passaram, os tipos de estudos que eles faziam, né? E a nossa história dos próprios seres humanos anda junto com a história da biota que a gente coletou dos organismos que a gente depositou nas coleções. Então, e alguns exemplos dessa biblioteca da diversidade, né? Que a gente pode chamar assim também. Então, as coleções zoológicas é isso aí, é um monte de bicho fixado, preparado dentro de gavetas e armários para documentar essa diversidade e eu estudar elas também. Ela pode ser tanto em via seca, quando eu estava no slide anterior, como em via úmida também. Aqui é uma coleção de peixes, tá? Eu esqueci de mencionar no começo aqui da aula, mas essa aula é adaptada de uma apresentação que o nosso técnico da coleção, o Thomas, ele faz para apresentar a coleção zoológica da UFMS. E, enfim, tá vendo essa coleção de peixe aí, por exemplo? A coleção da UFMS tem uma também. A gente também tem uma coleção de insetos, não tão grande quanto essa aí, até porque essa aqui, se eu não me engano, é do Smithsonian, que é uma das maiores do mundo, que fica em Washington. Mas a gente tem uma coleção bem representativa para o centro-oeste do Brasil também.
Então aí, ó, a coleção de pequenos mamíferos, né? Tem os ratinhos, aqui são só a pele deles, aqui a pele dos ratinhos, aqui provavelmente ó, crânio ou parte óssea dos ratinhos também, associada com a pele, né? Vocês acham que tem só ratinho aí, ó? Tem coleção de baleia também. Coleção de aves, olha o tamanho dessa aqui, que bacana, né? Então tem uma amostragem bem bonita. E lembra que eu falei para vocês de revisão taxonômica, que é uma das formas de descrever uma espécie nova? Então se você pega aí um periquito e você não consegue identificar esse periquito, ele é muito diferente. Você precisa comparar com os periquitos que existem. Então, olha só, eu vou num museu, numa coleção, como se fosse uma biblioteca, vou olhar todo o catálogo deles e olho, opa, esse aqui é diferente por causa disso, esse é diferente por causa disso, esse aqui é diferente por causa disso, e eu começo a montar diagnose baseado nos dados que eu tenho em coleção zoológica. Coleção de fósseis também, né, de diversos elementos fósseis, então isso faz parte de uma coleção zoológica também. Lembrando que fóssil, nesse caso aqui de animais, né, mas coleções paleontológicas elas podem estar misturadas, inclusive, ou serem organizadas por elementos fósseis também. Lembrando que eu posso ter o bicho parcialmente ou ele inteiro, mas eu posso ter também fóssil de planta, fóssil de pólen, fóssil de cocô, fóssil de pegada. Então, as coleções paleontológicas elas têm uma excentricidade à parte. Aqui um exemplo que eu fui no American Museum em Nova York em 2012, só para mostrar que existe coleção de elefante. Eu falei, meu Deus do céu, tem coleção de elefante também, então tem coleção para tudo. Nós não temos coleção de elefante na UFMS, mas existem coleções de elefante também. E coleção de material para DNA. Então dentro desses tubinhos aí, na foto, ficam um pedacinho de fígado, músculo, escama, ou qualquer tecido que eu consiga extrair DNA ou RNA, né? Para os meus estudos moleculares também, que no fim das contas é um estudo comparativo. E aí, só para exemplificar algumas das principais coleções do Brasil, né, estão nesses museus aí, por exemplo, o Museu Melo Leitão, o Instituto Butantan, que fica lá em São Paulo, o Museu de Zoologia da USP, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, esse aqui embaixo é o Museu Capão da Embuia, e aqui o Museu de Zoologia João Mugem, que fica em Viçosa, na UFV. E aí uma visão geral de uma coleção zoológica, né? A coleção ela interage diretamente com os dados que os pesquisadores estão trabalhando. Então, os estudos dos meus dados descritivos, por exemplo, a descrição de uma espécie, a coleta daquela espécie, né? A atualização taxonômica da nomenclatura de um animal, e os dados primários que eu coleto em campo também, né? Que eu pego em campo as informações de época, de data, de coordenada. Tudo isso aí vai alimentar a base de dados da minha coleção, mas é retroativo, porque eu uso esses dados da coleção para informar que tipo de bicho que eu estou pegando, como eu vou melhorar o meu dado descritivo, né? E isso tudo vai fornecer subsídio para pesquisa, ensino e extensão. E além de ferramentas para pesquisa científica, né? De modelagem, de curadoria de dados, né? E eu posso gerar mapas, por exemplo, para trabalhar com estudos biogeográficos. Então tem várias várias aplicações, né, dos dados que estão em coleções zoológicas. A nomenclatura taxonômica dentro de uma coleção, a gente tenta o máximo possível deixar mais atual. Eu disse para vocês que os nomes dos bichos podem mudar, né, devido a revisões taxonômicas, a novas filogenias que propõem diferentes gêneros para os grupos de espécies. Então, tem várias bases de dados. Isso eu não vou ensinar cada uma, porque para cada grupo animal é uma base diferente, mas a gente sempre tem que trabalhar com a nomenclatura taxonômica atualizada, seguindo as normas do código. Né? E o que são esses dados primários que eu forneço para a minha coleção? Né? O principal é o bicho. Então, eu tenho um exemplar que eu coletei. Então, imaginei, são insetos. Né? Eu peguei um grilo lá em Sidrolândia. Então, esse grilo é o dado primário para a coleção. Qual a informação que eu tenho com esse grilo? Eu tenho que passar quem coletou, quando, então a data, eu tenho que passar as coordenadas geográficas, então eu tenho uma informação geográfica associada, eu tenho o indivíduo, eu consigo descobrir se ele é macho ou fêmea, eu tenho um nome associado, a espécie também, ou pelo menos o gênero, né, a família, então eu tenho toda uma informação biológica associada e uma informação geográfica associada com esse exemplar. E aí, para cada exemplar, eu tenho que ter todos esses dados.
né? Então esses são os dados primários. Então a coleta de dados primários não é a coleta só do indivíduo, mas dos dados associados a ele também, né? E aí eu tenho que fazer o quê? Esse dado fica parado lá? Não, porque se eu coletar um bicho e colocar numa coleção, não tem um propósito. O propósito de uma coleção é compartilhar essas informações. Quanto mais eu compartilhar essas informações, mais eu vou saber sobre o status de conservação dessas espécies, mais eu vou saber sobre a evolução no espaço geográfico, eu vou saber sobre a sistemática desse grupo. Então é importantíssimo e imprescindível o compartilhamento. Então essa é uma parte de uma coleção zoológica, é compartilhar os dados, tá? E como que a gente organiza esse monte de informação, né? Como é que a gente trabalha com esses dados primários? Então vamos lá. Toda coleção, ela tem todo tombamento, né? Todo trabalho com essas informações tem essas três principais fases: a coleta, o tombamento e então a divulgação. A coleta, eu tenho então, para coletar o dado, né? Eu preciso de um projeto de pesquisa e a licença para coletar aquele indivíduo. Tá? Mesmo para coletar a informação, eu quero uma foto e eu quero tombar essa foto, que é uma informação da espécie, numa coleção zoológica. Eu preciso do meu projeto de pesquisa e licença do órgão competente para coletar esse material. No caso nacional, o ICMBio, e no caso estadual, aqui, o IMASU, né? E aí, para eu matar esse indivíduo, para eu fazer a eutanásia, eu tenho que seguir as regras do Conselho Federal de Medicina Veterinária. E tem várias informações, não vou ficar dando detalhe de todas elas, tá? Mas tem várias informações que eu tenho que ter para fazer essa coleta de dados, né? Desculpa, vamos lá. E aí eu coletei toda aquela informação que eu falei para vocês, desde coordenada geográfica, quem coletou, data, o bicho, né? E vou para a fase de tombamento, né? Então, quando eu chego com esse material na coleção, os técnicos e o curador, né, junto com o cientista, eles vão pegar esses bichos, esses dados, eles vão digitalizar e ver a qualidade dos dados, né, a precisão das informações, que quanto mais preciso, melhor. A qualidade do material também, porque se eu tiver lá o pelo de um macaco, o que dá para fazer com isso aí, né? Então vai só para coleção de DNA, ou dá para ir para coleção zoológica e receber um tombo, né? Então tem que conferir também essa compatibilidade do material com o dado fornecido, né? E aí fornecer um número de tombo. Esse animal ele vai receber uma etiqueta, né? E aí ele vai ser agrupado por táxons e lotes, e aí vai armazenar naquelas estantes e gavetas que eu mostrei em fotos anteriores, né? E para divulgar esses dados, a gente armazena em ambientes específicos para conservar, por exemplo, pele de um mamífero. Eu vou colocar numa via seca, num ambiente que tem um desumidificador de ar, porque não pode morfar, né? E junto com uma etiqueta para dar as informações e organizar eles por espécie, por gênero, né? No caso de anfíbios, eu vou colocar em potes com álcool 70%, tem toda uma forma, uma posição anatômica para eu fixar. E aí essa divulgação desses dados que estão tombados lá, né, pode ser tanto por visita pública de pesquisadores e da comunidade, dependendo da coleção. A nossa coleção, ela não é aberta ao público, mas pode ser agendado visitas para trabalhos com divulgação científica. É uma das coisas que a gente ia fazer na disciplina, mas a gente pode pensar isso para frente e conversar com os técnicos para a gente conhecer um pouco da coleção. Mas dê uma olhada no site, já tem algumas fotos, dá para dar uma conferida no que tem na coleção da UFMS, né? E lembra que eu falei que uma coleção funciona como uma biblioteca também? Então, uma biblioteca eu posso pegar um livro emprestado ou ir lá conferir aquele livro, né, para eu estudar. A coleção zoológica é a mesma coisa. Eu posso chegar na coleção, pedir o bicho emprestado, eu sento na mesinha do pesquisador, olho na lupa, posso medir o bicho, posso comparar aquele indivíduo ali como se eu estivesse checando um livro, né? Tem toda uma regrinha para você trabalhar com material, mas você pode. E para alguns casos, a gente pode emprestar esse material também e enviar por correio, até para fora do Brasil às vezes, né? E tanto que a gente recebe quanto a gente manda aqui na UFMS também. Além disso, uma coleção, uma forma de divulgação é criar checklists de diversidade biológica para qualquer lugar, né, onde tem aquele material, e criar catálogos de fauna também. Então a equipe de trabalho da UFMS, quando vocês forem visitar ou quando a gente passar lá para conhecer, né, é uma unidade técnica que fica dentro do INBio, né,
E a coleção, ela é o curador da coleção. Uma coleção zoológica, ele tem um curador, né? O curador da coleção hoje é o Gustavo Gracioli, e tem 3 técnicos que são lotados na coleção, mais a Andressa, que é técnica da zoologia, mas ela ajuda o pessoal da coleção também com invertebrados, né? Então são 3 técnicos mais a Andressa de colaboradora, e cada um deles tem atribuições diferentes dentro da coleção. Então, todo animal que chega na coleção zoológica da UFMS recebe, então, uma separação prévia de qual grupo ele pertence. Então, no meu caso, se eu chego lá com uma Phasmaila, que é aquele bicho, aquela perereca que eu estava descrevendo, para tombar esse bicho na coleção, ele vai para qual? Ele é um anfíbio, então ele vai para a coleção de anfíbia. Então ele recebe esse catálogo AMP. Se é um hemíptera, ele vai para esse HEMI. Ó. Se ele é um plateuminto, ele vai para o PLA. Então, cada grupo animal tem um catálogo diferente dentro da coleção. Então, são todos organizados lá dentro. E dentro de cada um desses, eles têm organizações distintas também. Então, a etiqueta de um espécime, né, de um indivíduo que chega na coleção, existe então o ZUFMS, aquele catálogo de 3 letras, o grupo ao qual ele pertence, esse código de catálogo, e mais 5 dígitos numéricos, que vai ser o número de tombo do bicho. Então, a exemplo aí amarelo aí, então é um ZUFMS AMP e o número de tombo que ele vai receber. E essas etiquetas elas podem variar para o pote, para o bicho, que alguns ficam associados no bicho. A gente pode amarrar a etiqueta no bicho. Então, por exemplo, essa etiqueta aqui que o mouse está apontando. Tá vendo? Tem um buraquinho aqui. Isso aqui é um buraquinho que você passa uma linha e amarra na perna, no corpo do espécime, né? Mas tem alguns bichos que ele não tem estruturas para a gente amarrar, que ele fica dentro fica pregado em um alfinete ou dentro de um pote. No caso de peixes, por exemplo, a gente pode colocar a etiqueta dentro de um pote com os peixes. Então essas etiquetas elas podem variar. E tem organizações das estantes. Então eu tenho um anfíbio, que eu estou dando um exemplo, né? Então são 10 mil anfíbios na coleção. Não sei se a gente chegou nesse número, mas não são todos da mesma espécie. Então tem estantes com esses potes organizados. Então um pote não tem 2 espécies distintas. É só uma espécie que está dentro daquele pote. É difícil falar assim, mas uma hora a gente vai chegar lá, vai visitar, vai ficar mais fácil, né? E tem toda uma estrutura física que tem que ter uma manutenção, né? Desde higienização, porque não pode ter fungo de forma alguma dentro de uma coleção zoológica. A gente perde o material por causa de fungo, então sempre tem que ter higienização. Uma temperatura constante abaixo de 20 graus, então 24 horas por dia tem ar-condicionado ligado. Além disso, para várias coleções secas, né? A umidade tem que estar abaixo de 65%, então tem um desumidificador de ar, né? Iluminação sempre com a luz apagada, a iluminação é mínima, porque a luz ela pode descolorir os animais, né? E sempre que for manipular o material tem que ser em ambiente apropriado, então tem que ter sistema de alarme para combate de incêndio, EPI, etc, etc também, porque são várias características para lidar com uma coleção zoológica. Além disso, a coleção ela presta diversos serviços, né, como a preservação desse material que se recebe, manutenção dele, o depósito, né, fornecer material para pesquisa científica. Se você não conhece aquele grupo que quer tombar esse material, os cientistas que trabalham na coleção trabalham para caracterizar aquele material também, ou seja, identificar a taxonomia do bicho, né? E além disso, a coleção ela lida com partes burocráticas também, como documentação. Então, se uma empresa precisa fazer um monitoramento ambiental para uma usina hidrelétrica, e onde muitos bichos morrem durante o enchimento, por exemplo, precisa receber esse material. Então, é uma coleção científica que vai receber esse material e dar carta de anuência, né? Além de fazer remessa de materiais para pesquisadores. Eu mesmo recebo bastante material de diversas coleções do Brasil também, né? Além disso, de montar uma tecnologia para facilitar o gerenciamento, como, por exemplo, divulgar melhor os dados dos bichos tombados na coleção. Então, a coleção zoológica da UFMS, ela tem um site, no site da UFMS, né? Se você digitar no envio lá, vai estar a coleção. Você tem uma solicitação dessa carta de anuência que eu falei. Você pode solicitar também verificar esse material lá, ou pedir esse material emprestado, né? Então, você pode selecionar que tipo de solicitação você quer. Você pode doar material, por exemplo, né? E tem toda uma burocracia
que o pessoal ali dos técnicos já sabem lidar quando eles vão emprestar um material. Tem um guia de remessa de material zoológico mostrando, por exemplo, para os correios que aquilo ali não pode ser manuseado de qualquer forma, que tem todo um cuidado e que tem um valor associado, científico associado àquele material, né? E um exemplo que eu gosto de dar muito grande é em relação à conservação. Então, uma vez que eu estou tombando o material em coleções zoológicas, esse material pode ser de décadas, né? Ou o material que eu coleto hoje, décadas no futuro, pode servir para diversos estudos. Então, por exemplo, eu participei de uma revisão taxonômica desses sapinhos de chifre que está na foto aí, por exemplo, e esses bichos eles foram coletados em 1968 e eles chamavam de Proceratophilus melanopogo. Só que, quando a gente estava verificando esse material, a gente viu que esses bichos lá da Serra da Bocaina, quando foi coletado em 68, né, todo mundo junto, a gente olhou para esse material, olha, isso não é melanopogo, isso é uma outra espécie, é uma espécie que não tem nome, não está descrita. Então coletaram um bicho em 68 e nunca descreveram aquele bicho. Desculpa, vamos lá. E aí a gente deu um nome para ele. E fomos atrás para ver se achava mais essa espécie, porque, poxa, desde 68, será que ninguém achou mais esse bicho? E até hoje a gente não tem notícias desse bicho. Vários pesquisadores voltaram lá na Serra da Bocaina e o local lá onde coletaram esses indivíduos virou uma plantação de eucalipto. A gente não sabe se existe mais, se esse bicho só existia lá. E aí hoje é o nome dele, né, Proceratophilus gladius, que é um exemplo, eu gosto desse exemplo desse caso aí, porque será que é uma espécie que foi extinta já? Será que a gente perdeu uma espécie por causa de 40, 50 anos aí sem ter se ligado? Então as coleções elas têm toda uma riqueza científica e da diversidade biológica que a gente tem no mundo para descobrir ainda, né? Então tem muito trabalho para ser feito com o material que está dentro da coleção zoológica. Okay? Então esse bicho, por exemplo, eu não precisei ir para o mato para descobrir ele. Eu fui para uma coleção zoológica e consultar o material que estava lá. Quem sabe um de vocês não consegue fazer isso aí, né? A gente tem uma coleção com muitos bichos, por que não trabalhar com eles também? Ok? As coleções ainda fornecem dados populacionais, né? Por exemplo, distribuição e história natural. Então outro exemplo que eu dou é de uma ranzinha que existia na Serra dos Órgãos. Na década de 60, 70, essa ranzinha ela era muito comum lá na floresta. E hoje ela desapareceu. A floresta está lá ainda, não é o caso do Gladius. A floresta na Serra dos Órgãos ela é bem preservada, é um parque nacional lá. Só que já tem 40 anos que ninguém acha nenhuma daquela ranzinha lá. Será que foi alguma doença que eles pegaram? Será que foi chuva ácida, radiação ultravioleta? A gente não sabe. Mas a gente sabe que antigamente era assim. Por quê? Por causa dos dados que estão em coleções zoológicas de coleta de informação daqueles dados primários. Fui no campo, peguei esses duas aqui, mas tinham vários indivíduos vocalizando ao longo da trilha. Então, por causa daqueles cadernos de campo que estão na coleção zoológica, a gente sabe como que o bicho era e como que ele está hoje, né? Então, todos esses dados são imprescindíveis para definir limites de ameaça para a espécie. Então, hoje essa ranzinha está ameaçada de extinção, possivelmente extinta. E eu só sei disso hoje por causa de informações contidas nas coleções zoológicas, né? Mas toda essa informação histórica e todo esse conhecimento, né, a gente tem um descaso gigantesco com ele, principalmente nossos políticos. O que acontece? E eu gosto de chamar a atenção nessa aula nossa, né? Por exemplo, o Instituto Butantan em 2010, não sei se vocês lembram disso, né? Já tem 10 anos, mas ele pegou fogo, né? E o Butantan ele não é só um lugar que faz soro, não é só um instituto que produz vacina, né? Ele tem coleções zoológicas importantíssimas no Brasil também e para o mundo. A maior coleção de serpentes do hemisfério sul, uma das maiores do mundo, ficava no Instituto Butantan, né? Eles ainda têm a coleção, mas não é a maior mais. Então olha só todos esses armários aí, ó, os potes de vidro que eram álcool, né, explodiram, né? Queimou muito bicho lá. E a gente perdeu muita informação. E com descaso, porque olha só como que era a coleção, né? Era um prédiozinho antigo com armários que não eram tão bem cuidados, não por causa dos curadores, mas por descaso de políticas públicas. Não tinha um sistema anti-incêndio, um sistema de alarme preventivo. E aí a gente viu isso acontecer em 2010 e falou, não, beleza, não vamos deixar acontecer com mais nenhuma coleção no Brasil, né? E o que a gente aprendeu com isso, né? Nada. O Museu Nacional vem avisando desde 2014, 2015 que não tinha verba para funcionamento, que precisava de melhorar a infraestrutura do museu, e em 2018
o Museu Nacional, que era assim, né, virou isso aí, ó. Então a gente via a galera desesperada lá pegando material. Eu chorei nesse dia, eu lembro até hoje, porque eu estava aqui em Campo Grande, vendo vários colegas nesse desespero desse prédio histórico com um valor antropológico, sociológico, né, e principalmente zoológico no nosso caso, ser perdido em algumas horas pelo fogo. E a gente não fez nada para isso, até hoje não estamos fazendo, né? Então vamos cuidar do nosso acervo no Brasil, visitar mais museus. Dentro dessas instituições tem muitas coleções, tá? Temos que ter cuidado com isso aí. Não vamos deixar nosso passado virar cinza, não, e estudar. Vamos olhar melhor nossa taxonomia dos bichos, nossa diversidade, para ela não virar pó aí, igual o museu virou lá no Rio de Janeiro. Tudo bem? Deixa os comentários aqui na aula. Eu vou mandar um link para o Google Meeting para a gente conversar pessoalmente na segunda-feira remotamente, né, pela internet. E eu vou estar disponível no horário da aula para responder dúvidas de vocês dessa aula e da aula anterior também, que a gente não teve esse tempo para trocar uma ideia, né? Obrigado, pessoal, e até semana que vem com a aula aqui de novo no YouTube.